Amém, amados? Amém. Vamos iniciar hoje mais um dia onde nós estamos aqui no nosso Clube de Inteligência Espiritual, Clube de Inteligência Emocional e Espiritual da Fábrica de Compromissados. Nossos treinamentos que nós temos aqui a cada 15 dias, onde é um treinamento de alta performance para os nossos líderes, para os nossos companheiros, para os nossos seguidores, para os nossos parceiros. Treinamento que nós desenvolvemos aqui de alta performance, de desenvolvimento emocional e espiritual na vida da nossa equipe, amém? E nós temos como foco neste clube de inteligência espiritual e emocional, nós temos como foco o desenvolvimento da sua melhor versão em todas as áreas da sua vida. E como nós já estamos dizendo desde o princípio do ano de 2026, este é o ano das substituições hábeis. Vira para o seu irmão e diga para ele: substituições hábeis. Substituições hábeis. Este é o ano, querido, em que nós estamos vivendo sobre esta unção. Sobre a unção da substituição hábil, sobre a palavra profética de Deus, que o ano de 2026, ele é o ano da substituição hábil em nossas vidas, amém? E nesse mês de janeiro, nós iniciamos uma série de temas, série de atividades, série de pregações, aonde nós teremos 12 séries, que são 12 meses, para cada mês uma série, onde no mês de janeiro essa é a nossa última ministração da série 1, que é a série da espada no eixo. E nesse mês de janeiro, queridos, vocês viram conosco, vocês participaram conosco de 4 ministrações, onde o nosso tema era a lição, 4 lições para fazer o corte mais importante da sua vida. Este está sendo o tema do nosso mês de janeiro. E como conceito central deste mês de janeiro, nós temos aí a substituição começa com a ação do alto, que é a espada, e a decisão de alinhar-se ao eixo. Todos os nossos treinamentos, todos os nossos estudos, eles vieram baseados nisso. Baseados nessa compreensão de que a substituição na nossa vida, ela passa a ser hábil de verdade, quando nós compreendemos que essa substituição, ela começa com a ação que vem do alto, ou seja, com a ação que vem de Deus, e com essa decisão de nos alinharmos ao eixo, de nos alinharmos àquilo que o Senhor está nos orientando, àquilo que o Senhor está nos dizendo. E nesse estudo 4, nós temos como tema de hoje o seguinte: coroado para o próximo nível. Pergunte aí para o seu irmão, fala: você quer ser coroado para o próximo nível? Você quer ser coroado para o próximo nível? Claro. E é isso que nós vamos aprender hoje. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre sermos coroados para o próximo nível. Então eu gostaria que vocês abrissem aí a Bíblia de vocês em Apocalipse 3, versículo 11. Aqueles que estão aqui conosco, tem no Data Show. Você que está aí na sua casa assistindo conosco, acredito que dá para você ler aí também. Que diz assim, ó: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Eu vou repetir esse texto para você, querido. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. E quando nós falamos, queridos, ele é um versículo tão curto, mas tão profundo nas nossas vidas. Quando nós falamos desse versículo, eu quero trazer 2 conceitos chaves importantes para vocês aqui hoje. O primeiro conceito que esse versículo traz para nós é o conceito da coroa. O símbolo de autoridade e da posição que foi conquistada pela substituição de Cristo. É importante nós entendermos que nesse texto, quando nós falamos desta coroa, essa coroa ela significa o símbolo de autoridade, o símbolo de posição que foi conquistada pela substituição
posição de Cristo quando Cristo morreu numa cruz por amor a nós para nos salvar. Nós conquistamos essa posição, nós conquistamos essa autoridade que foi dada por Cristo a nós. E o segundo conceito importante que esse versículo nos traz é o conceito de guardar. O que é esse guardar? É a habilidade de nós mantermos esta posição que nos foi dada por Cristo. De nós mantermos a posição que nós temos. E não permitir a contra-substituição, o roubo. Eu queria que você virasse para o seu irmão e dissesse isso para ele. Fala, o guardar que este versículo diz... Guardar que este versículo diz... É a habilidade de manter a sua posição. É a habilidade de manter a sua posição. Sem permitir que ninguém roube. Sem permitir que ninguém roube. É exatamente sobre isso, queridos, que nós vamos falar. Entenda. Muitas vezes nós acusamos a Deus de não nos dar o que nós pedimos. Ai, porque Deus não me dá. Porque eu clamo, eu oro, eu peço e Deus não me entrega. E outra vez, nós acusamos o diabo. Ah, porque Satanás roubou a minha bênção. Porque Satanás pegou de mim. Porque Satanás isso, Satanás aquilo. E nós acabamos dando a Satanás uma posição que ele nem tem nas nossas vidas. Só que no ano de 2026, nós precisamos entender que o Senhor, Ele cumpre o que nos promete. Mas a obrigação de manter o que nós recebemos é nossa. E fale isso para o seu irmão, fale, o Senhor, Ele cumpre o que te promete. O Senhor cumpre o que te promete. Fala para o irmão do outro lado com voz de autoridade, que ele fala, o Senhor, Ele cumpre o que te promete. O Senhor cumpre o que te promete. Mas a obrigação é sua de manter essa promessa. Mas a obrigação é sua de manter essa promessa. A obrigação é nossa, queridos. E o ano de 2026, que é o ano das substituições hábeis, o Senhor, Ele vem nos chamar a atenção a isso. A palavra de Deus diz o que em João 10:10? Que o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Quando ele tenta te roubar, quando ele tenta te matar, quando ele tenta te destruir, ele não está fazendo mais que a obrigação dele, porque esse é o papel dele. E é importante que você entenda nessa manhã de treinamento aqui, nesse clube de inteligência emocional e espiritual, que existem coisas que são espirituais, mas que existem coisas que são emocionais. Que existem coisas que acontecem no reino espiritual, mas tem coisas que nós precisamos agir aqui no reino físico. Que são obrigações nossas. Que cabe a nós protegermos o que nos pertence. Porque sempre haverão pessoas, sempre haverão circunstâncias, sempre haverão dificuldades que vão tentar te roubar a sua paz. Que vão tentar roubar a sua bênção, que vão tentar roubar o cargo que você conquistou, que vão tentar roubar a sua família, que vão tentar roubar as suas finanças. Você está ali focado, não, o ano de 2026 é um ano que eu vou economizar, que eu vou organizar a minha vida financeira, que eu vou me equilibrar financeiramente. Mas sempre vai aparecer aquelas propagandas da Shopee aí. Sempre vai aparecer aquelas promoções relâmpagos no seu celular. Aquele irmãozinho que vai mandar, irmã, você não acredita, olha o que eu achei aqui na Shopee para você. Entenda, queridos. Quem precisa entender o propósito que você tem, a sua coroa, é você. Quando nós exploramos esse texto e as habilidades que ele nos traz, existe também duas coisas que eu quero trazer para vocês hoje. A primeira delas é o quê? O que significa a coroa? Essa autoridade e posição que nós falamos aqui no versículo. O que é essa coroa, essa autoridade, essa posição que Deus nos deu? O que significa isso? Entenda, queridos, a coroa aqui, ela é a nossa identidade.
ela é o seu chamado, ela é o seu prêmio, ela é a sua herança, que foram recebidos pela obra de Cristo. É sobre esta coroa que nós estamos falando. Você assumir uma autoridade, uma posição, é você assumir a identidade daquilo que você foi chamado. Tem muitas pessoas que foram chamadas para liderar, serem líderes, serem chefes no seu trabalho, mas não assumem a posição de chefia. Continua ali na posição mediana de operário, de servo, da pessoa que está sendo orientada. Não assume a posição de chefia nunca. Não quer assumir os ônus da chefia, de chamar a atenção dos seus liderados. Eu quero status, mas eu não quero os problemas. Eu não quero as responsabilidades, os BOs. Eu quero o salário e o status. Quero os direitos. E no ano de 2026, o Senhor, Ele nos chama a atenção sobre isso. Existe sobre você uma coroa, uma autoridade, uma posição. Assuma essa posição. Assuma essa identidade. Quantos pastores, líderes eclesiásticos nós temos hoje que não assumem a sua posição de pastorear, de cuidar das suas ovelhas? Quantos líderes querem ser líderes na igreja, mas não querem discipular, não querem cuidar? Não, eu quero ser líder, mas eu não quero participar dos jejuns prolongados, dos jejuns proclamados, eu não quero dizimar, eu não quero cuidar do irmão, eu não quero ter que orientar ninguém, fazer visitas na casa de ninguém. Que tipo de líder é esse? Que tipo de líder é esse? Eu quero status, mas eu não quero as obrigações. E no ano de 2026, que é o ano das substituições hábeis, o Senhor, Ele vem nos dizer isso. Você quer uma coroa? Você quer autoridade? Você quer posição? Então se coloque nesta posição. Assuma esta identidade. E aí, queridos, eu pergunto para você: o que você tem neste momento que constitui a sua coroa? Eu queria que você pegasse o seu caderno aí onde você está. Vocês que estão aqui conosco, pegue o seu caderno, pegue a folha que você está escrevendo, a sua agenda. Você que está aí em casa, pegue um caderno, pegue uma agenda. E eu queria que você anotasse isso, ponto a ponto, de preferência um em cada linha. O que você tem hoje que constitui a sua coroa pessoal? Quais são os seus dons? Qual é a sua fé? Qual é o seu chamado? Que posição que você tem hoje no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja, na sua família? Qual é a sua posição? Não, hoje eu sou filho, hoje eu sou pai, hoje eu sou autoridade, eu sou patriarca, matriarca da minha família. Não, no meu trabalho eu chefio tal sessão, eu sou secretária, eu sou recepcionista. O que eu faço? Qual é a minha posição? Qual é a sua coroa hoje? Aonde você se encontra? Não, eu sou jogador de futebol, eu assumo a posição de ataque, eu assumo a posição de defesa, eu sou meio campo, eu sou artilheiro do meu time. Eu jogo vôlei. No meu time, eu sou um levantador. O que você é? O que você tem hoje na sua vida, no seu ministério? Quais os dons, os talentos? Qual a posição eclesiástica que você exerce na sua igreja? Eu gostaria que você descrevesse aí, passo a passo, a sua posição. O que você faz? Qual a posição que você assume? Define aí, no papel. Hoje, o que você tem que você pode olhar e falar assim: isso aqui é minha coroa.
isso aqui constitui o meu reinado, constitui a minha coroa. Tudo isso aqui define a minha identidade de rei dentro disso aqui, dentro da minha vida. E quando você define isso aí, queridos, eu queria que você que já conseguiu escrever, você que já definiu aí, que você passasse os olhos aí em tudo que você tem hoje. Tudo que constitui a sua vida. Tem gente aí que trabalha em 2 empregos. Tem gente que é chefe de seção, chefe de setor. Tem gente que é CEO, líder eclesiástico na sua igreja. Olhe para tudo que você está escrevendo aí, tudo que você colocou. Isso aí, querido, constitui a sua coroa. Isso aí constitui o seu reinado. Quando nós falamos sobre o que significa essa coroa para você, o que significa essa autoridade, essa posição para você, é sobre tudo isso aí que você escreveu na sua casa, no seu trabalho, aí aqui conosco, na fábrica de compromissados. É tudo isso aí que você escreveu agora, onde quer que você esteja. Isso aí constitui a sua coroa, constitui o seu reinado. E aí nós temos o segundo ponto, a segunda habilidade a trabalharmos hoje, que é a aliança das substituições inversas. A ameaça das substituições inversas. Olhe para o seu irmão e diga para ele, fala assim: você sabia que existe uma ameaça de substituição inversa? Você sabia que existe uma ameaça de substituição inversa? E para que ninguém... O que é essa ameaça de substituição inversa, queridos? Essa ameaça de substituição inversa é você conseguir compreender que existe um inimigo da sua alma. Existem pessoas que lutam contra você por inveja, por maldade. Que existem pessoas querendo te fazer substituições inversas, querendo tomar o lugar que você já assumiu, querendo tomar a coroa que você já tem, querendo tomar a autoridade, a posição que você já exerce. E que essas pessoas não estão longe de você, estão bem próximas. E que esse inimigo da sua alma, ele não está lá longe, trabalhando longe de você não, ele está bem perto. E que você precisa estar atento para que ninguém tome aquilo que é seu, para que ninguém roube aquilo que é seu. É como nós falamos aqui em Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E esse para que ninguém tome a tua coroa é exatamente isso aqui, queridos. Essa ameaça da substituição inversa. O inimigo, ele não pode tomar o que Cristo fez, mas ele pode roubar a sua perseverança e a sua fé, a inabilidade de guardar a sua posição. Entenda, queridos. Às vezes a gente ouve muito isso na igreja, porque Satanás roubou a minha bênção. A gente vê muitos irmãos falando isso. E hoje, neste estudo, eu quero trazer para você um conhecimento muito mais amplo sobre isso, muito mais claro. Porque o inimigo, ele não tem poder de tomar o que Cristo fez na sua vida, não. Mas ele pode roubar a sua esperança e a sua fé ao ponto de te fazer desistir, ao ponto de te fazer abrir mão, ao ponto de simplesmente largar.
quero mais. Ah, eu desisti. A sua fé em acreditar que aquilo ali vai crescer, vai ampliar, vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida, ela se reduz. E aí se desperta em você a inabilidade de guardar a sua posição. Você não consegue mais guardar a sua posição, você fica inapto para isso. Você não consegue mais se manter como a esposa que você sempre acreditou que poderia ser. Você não consegue mais se manter como o marido que você se propôs a ser. Você não consegue mais se manter como o chefe que você se propôs a ser quando você foi nomeado aquele cargo. Você não consegue mais se manter como líder eclesiástico, como o diácono, como o obreiro, como o pastor que você se propôs a ser. E aí, te é roubada a sua perseverança e a sua fé, e você perde a sua coroa. Porque você deixar de acreditar. Diga para o seu irmão, você não pode deixar de acreditar. Você não pode deixar de acreditar. O que nos move, querido, em tudo na vida, é a fé. Amém. É a fé. Ai, mas eu não acredito em Deus, eu sou ateu. Você precisa de fé para acreditar que você é ateu. É o que você acredita, a fé é isso. A fé é você ter certeza do que você acredita. E quando você perde a fé, você perde tudo. Porque quando você perde a fé, você deixa de perseverar, porque você não acha mais objetivo para perseverar naquilo. Se eu não acredito naquilo, eu vou trabalhar naquilo por quê? Muitas pessoas, elas entram em depressão, muitas pessoas, elas fazem tentativa de autoextermínio justamente porque elas deixam de acreditar no valor da vida. Elas deixam de acreditar em si mesmas, na importância que elas têm, no valor que elas possuem. A gente vê muito isso acontecer, por exemplo, em leito de hospital. Quando a pessoa está ali doente, está todo mundo torcendo para a pessoa sobreviver. E aí a pessoa, ela simplesmente decide não viver mais. Ela desiste. Ela desiste da vida. E pouco tempo depois ela morre. E no ano de 2026, queridos, é um ano onde nós precisamos estar muito atentos a essas ameaças de substituição inversa. Você já tem uma coroa sobre a sua cabeça com questões que você já conquistou, com posições que você já conquistou, com uma autoridade que você já tem. Só que existe uma ameaça de substituição inversa, que é justamente você permitir que seja te roubada a sua perseverança e a sua fé. É você se permitir olhar para si mesmo e acreditar que não existe mais habilidade de guardar a posição que você tem. O ano de 2026, nós precisamos guardar a posição que nós temos. Nós precisamos estar atentos a isso. Vira aí para o seu irmão, diga para ele, fala, a posição que você tem que ser guardada por você. A posição que você tem que ser guardada por você. Não adianta a gente querer projetar isso para outra pessoa. Ah, não, mas olha, essa minha posição de chefia, eu perdi essa posição de chefia porque o meu colega invejoso ficou infernizando a minha vida. Porque aquele outro colega invejoso, olha, estava de licença, voltou a trabalhar, agora minha vida está um inferno. Ah, porque o meu chefe olhou para mim e burrou comigo. Você precisa guardar a sua posição de chefia. Você precisa guardar a sua posição de autoridade. Você precisa guardar a sua autoridade. E aí, queridos, nós temos hoje para você um aviso SH, que é um aviso de substituições hábeis, muito importante. Preste atenção.
O ano de substituições é um ano de campo de batalha. Não basta ter a coroa, é preciso defendê-la com habilidade. Quantos podem dizer um amém? Amém. Queria que você repetisse isso comigo com voz de autoridade. Diga assim: o ano de substituições é um campo de batalha. O ano de substituições é um campo de batalha. Não basta ter a coroa. Não basta ter a coroa. É preciso defendê-la com habilidade. É preciso defendê-la com autoridade, com habilidade. Queridos, esse aviso, ele tem que estar pregado na porta da sua geladeira, na porta do seu quarto, no espelho do seu banheiro, em todo canto que você andar. Tem que estar lá no seu trabalho, para todos os dias você lembrar disso. O ano de 2026, que é o ano das substituições hábeis, ele é um ano de campo de batalha. Não adianta você olhar e falar: oba, agora esse ano é o ano das substituições hábeis. Oh, que bênção, glória a Deus, bispa, vai dar tudo certo agora. É um ano, queridos, de campo de batalha. Nenhuma substituição, ela vem boa, com facilidade. Substituir maus comportamentos não é fácil. Substituir o marasmo, a preguiça, a procrastinação não é fácil. É difícil. É difícil. É um campo de batalha. Não basta você dizer que você tem a coroa, você precisa defendê-la com habilidade. Você precisa defendê-la com habilidade. E o nosso ponto de ação, queridos, para encerrar essa ministração de hoje, o nosso ponto de ação, que nós precisamos aprender a agir neste dia, é a habilidade de guardar. Diga para o seu irmão, fala: você precisa desenvolver a habilidade de guardar. Você precisa desenvolver a habilidade de guardar. Entenda, querido? Você precisa desenvolver a habilidade de guardar. Você que está aí na sua casa ouvindo essa ministração, você precisa desenvolver a habilidade de guardar. Você precisa desenvolver a habilidade de guardar. E essa habilidade de guardar, querido, é nós entendemos que nós precisamos identificar as nossas fraquezas e as nossas brechas que o inimigo usaria para roubar a nossa coroa. Sabe tudo aí que você descreveu no seu caderno aí? Sabe tudo isso aí que você colocou na sua agenda aí? Que compõe a sua coroa, que compõe a sua autoridade, que compõe a posição que você está hoje? Eu queria que agora você voltasse nesses itens que você colocou aí, que eu te pedi para colocar logo no início. Volta neles. E nesse momento eu queria que você descrevesse pelo menos uma fraqueza, pelo menos uma brecha que o inimigo usaria contra você para te roubar a sua coroa. Você é chefe de seção. O que o inimigo ele poderia usar para te derrubar, para tirar a sua coroa? Em todas elas você vai colocar. Lembra que você colocou todas as coisas que compõem aí a sua autoridade, que compõem a sua coroa? Eu sou chefe de seção. Nesse quesito chefe de seção, o que é uma fraqueza minha que o inimigo, que o colega ciumento, que o colega invejoso ia usar para me derrubar? Opa, essa aqui é a minha fraqueza. Vou descrever aqui. Nesse quesito aqui de ser um líder, uma autoridade espiritual, qual é a minha fraqueza? Eu tenho preguiça, eu não gosto, eu odeio cuidar das pessoas, eu odeio visitar o irmão doente. Isso aqui é a minha fraqueza. Eu não posso ser líder, diácono de uma igreja, sem gostar de visitar os outros. Não posso ser pastor sem gostar de pastorear, de cuidar dos irmãos. Isso aqui é uma fraqueza. Opa, peraí. A minha maior habilidade aqui que eu coloquei, que compõe a minha coroa, o meu papel de esposa dentro da minha casa, de marido dentro da minha casa.
de filho amado dentro do meu lar. O que é que eu tenho como fraqueza, que eu posso colocar em jogo essa minha posição? Que eu posso colocar como fraqueza, como uma brecha para que essa minha posição seja roubada. Nossa, eu sou aluno de destaque na minha escola. Todo bimestre eu ganho certificado de melhor aluno da escola. Qual é a minha maior fraqueza? A minha maior brecha para que Satanás ele pode roubar essa minha posição aqui de destaque. Nesse momento eu quero que você descreva isso. Do lado de cada coisa que você colocou. Coloca na sua folhinha aí. Do lado de cada ponto que você colocou, que são pontos que te levam, que te fazem, que compõem a sua coroa. Você vai colocar aí pelo menos uma brecha. Tem gente que tem um monte. Tem gente que tem 2, 3, 4. Vai falar, eita fé, isso aqui tudo é brecha para mim. Eu preciso vigiar. Isso aqui podem usar contra mim. Opa, como parte da minha coroa, eu tenho um casamento maravilhoso. Mas a brecha, a fraqueza que tem nesse casamento aqui é essa determinada situação aqui. Isso aqui pode me fazer perder esse casamento. Então, isso aqui Satanás ele pode usar contra mim, contra a minha coroa. Você que está aí na sua casa, escreva aí. Nesse instante, querido, eu queria que você olhasse para essa lista de tudo que compõe a sua coroa hoje, de todas as coisas que constituem o seu reinado, de todas as fraquezas que você colocou aí. Para você que está em casa, caso você ainda não tenha conseguido terminar de escrever, pause o vídeo, termina de escrever. Que nesse instante eu vou orar pela sua vida. Nós entramos no ano de 2026, queridos, com o Senhor nos dizendo que o ano de 2026 ele é o ano das substituições hábeis. E esse mês de janeiro, nós recebemos 4 ministrações, onde nessas ministrações o Senhor ele nos disse que o mês de janeiro ele era um mês onde nós precisaríamos aprender a fazer os cortes mais importantes das nossas vidas. E nesse treinamento de hoje, o Senhor ele vem nos dizer que nós fechamos o mês de janeiro entendendo que nós fomos coroados para o próximo nível. Que existe em nós, que já existe em nós capacidades, habilidades, competências. Que já existe em nossas vidas autoridade para exercermos muitas coisas. E neste dia, queridos, eu quero te convidar a olhar para todas essas áreas que você colocou na sua vida, que você atua. Eu quero te convidar a olhar para todas as áreas
áreas que você colocou aí na sua vida, que constituem o seu reinado, que constituem a sua coroa. E a avaliar essas fraquezas, essas brechas que você colocou aí. O inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Satanás, ele não quer que você tenha paz, ele quer que você fique perturbado mesmo. Ele faz de tudo para tentar te destruir, tentar te roubar aquilo que é seu. E o ano de 2025, de 2026, o Senhor, ele veio nos dizer que as nossas substituições, elas precisam ser hábeis. Que nós não podemos permitir que Satanás, ele venha realizar substituições inversas nas nossas vidas. Que o invejoso venha te atrapalhar ao ponto de você fazer substituições inversas na sua vida. Que aquele que quer o seu mal te faça fazer substituições inversas na sua vida. A ameaça das substituições inversas, nós fechamos o mês de janeiro entendendo que as ameaças das substituições inversas, elas existem. E que cabe a nós lutarmos para que elas não aconteçam. Porque não nos basta ter a coroa, é preciso nós defendermos esta coroa. E nesse instante eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí onde você está. Que você fechasse seus olhos e que você começasse a apresentar para o Senhor a sua coroa. Comece a apresentar para o Senhor todas as habilidades, as competências. Comece a apresentar ao Senhor tudo isso que você colocou, que você é autoridade, que você tem uma posição na sua vida. Feche seus olhos nesse instante. Esse instante é um momento só seu e de Deus. Comece a colocar para o Senhor. Fale: Senhor, eu tenho esta habilidade aqui. Eu tenho esta posição aqui. Eu tenho esta posição aqui. Eu tenho essa habilidade. E eu quero clamar ao Senhor. Que o Senhor faça a diferença. Que o Senhor me dê forças, Deus. Para que eu consiga perseverar. Para que eu consiga manter a minha fé. Para que eu tenha a habilidade de guardar a minha posição. Porque essa habilidade, ela é sua. Eu vou estar orando pela sua vida nesse instante. Vocês que estão conosco, você que está aí na sua casa, eu vou estar orando por você. Para que você tenha forças de manter a sua habilidade. De defender a sua habilidade. De entender que você foi chamado, que você já tem uma coroa e que essa defesa dessa coroa é sua, amém? Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta manhã, Senhor, para entregar em Tuas mãos a vida de cada um dos Teus filhos aqui presente na fábrica de compromissados, cada um dos Teus filhos que aí estão, Senhor, ouvindo essa ministração, Senhor, através do nosso canal, meu Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, Tu venhas de encontro à vida dos Teus filhos nesse instante, ó Pai. Que Tu venhas de encontro à vida dos Teus filhos, Senhor, trazendo sobre eles força, Senhor, trazendo sobre eles direcionamento, meu Pai. Que em nome de Jesus a Tua espada
Santo. Amém. Amém, amados? Amém. Quantos podem dizer um glória a Deus? Glória a Deus. Amém.